feche os olhos e imagine o Brasil de 1925. Ruas de terra, bondes barulhentos, o aroma de café no ar e um país sonhando com o futuro. Como era a vida há 100 anos? O que os brasileiros comiam, como se vestiam, o que os fazia sorrir ou lutar? Vamos embarcar numa viagem no tempo para desvendar o Brasil de 1925. Um lugar de contrastes, mudanças e histórias fascinantes. Em 1925, o Brasil vivia a Primeira República, um período dominado por elites políticas, mas marcado por tensões sociais e revoltas. A economia girava em torno do café, conhecido como ouro verde, cultivado em vastas fazendas no interior de São Paulo e Minas Gerais. Nem tudo era tranquilo. Revoltas tenentistas, como a dos 18 do Forte de Copacabana em 1922, desafiavam o governo autoritário. A Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo trouxe ideias novas, com artistas como Anita Malfatti reinventando a cultura brasileira. O Partido Comunista do Brasil, fundado em 1922, dava voz aos trabalhadores, exigindo melhores condições em fábricas e campos. Com cerca de 30 milhões de habitantes, o Brasil era majoritariamente rural, com vilarejos espalhados e cidades começando a crescer. O Rio de Janeiro, então capital, pulsava com energia, com seus bondes lotados e o Corcovado ainda sem o Cristo Redentor. Jornais como o Correio da Manhã e o Globo eram a principal fonte de notícias, lidos por uma elite urbana pequena, mas influente. Em 1920, o rei Alberto da Bélgica visitou o Brasil, ficando encantado com a praia de Copacabana, já um cartão postal do país. A vida cotidiana em 1925 era simples para a maioria, com famílias rurais vivendo em casas de taipa, sem eletricidade ou água encanada. Imigrantes italianos, japoneses e portugueses chegavam em massa, transformando São Paulo em um caldeirão cultural vibrante. O analfabetismo atingia 80% da população, com escolas raras no interior e a educação sendo um privilégio para poucos. Enquanto a elite carioca tomava chá em cafés elegantes, trabalhadores rurais colhiam café sob o sol escaldante do interior. Mulheres negras, muitas vezes ex-escravas ou filhas de escravizados, trabalhavam como lavadeiras ou vendedoras nas ruas. Homens de todas as origens construíam estradas e prédios, moldando as cidades com suor e trabalho braçal pesado. Os bondes, barulhentos e lotados, eram o principal transporte nas cidades, levando trabalhadores às fábricas ao amanhecer. Mercados como o de Santa Efigênia, em São Paulo, fervilhavam com vendedores gritando e o cheiro de frutas frescas no ar. A gripe espanhola, que devastou o país entre 1918 e 1919, ainda deixava marcas, com hospitais precários e medo de novas epidemias. Carlos Chagas, um cientista brilhante, combatia doenças como a malária, trazendo esperança para um Brasil mais saudável. Muitas famílias viviam sem conforto, usando lampiões a querosene e buscando água em rios ou fontes distantes. Jornais e panfletos eram como as redes sociais da época, levando notícias e ideias, mas só para quem sabia ler. A moda feminina seguia Paris, com as melindrosas usando vestidos curtos, cabelos Chanel e dançando com liberdade nas festas. Homens, mesmo no calor tropical, vestiam ternos de linho e chapéus Panamá, inspirados no estilo europeu da época. O Carnaval de 1925 era uma explosão de alegria, com blocos de rua, cordões e o lança-perfume, uma febre entre os foliões. O samba começava a nascer nos morros do Rio, com músicos como Noel Rosa criando canções que ecoariam por gerações. Cinemas exibiam filmes mudos, e revistas como Cena Muda contavam as novidades das estrelas de Hollywood no Brasil. O Guaraná Champagne, da Antártica, era a bebida queridinha, refrescando festas e encontros nas tardes quentes. Copacabana já atraía banhistas que usavam trajes de banho longos bem diferentes dos biquínis de hoje. O Palácio Monroe, no Rio, era um símbolo de orgulho, sediando o Senado e brilhando como ícone da capital. O maxixe,
uma dança sensual, animava salões e bares, misturando ritmos africanos e europeus em noites inesquecíveis. Gostou de conhecer o Brasil de 1925? Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais viagens no tempo como esta. O café, exportado pelo Porto de Santos, era a base da riqueza brasileira, sustentando fazendas e banqueiros poderosos. A indústria começava a crescer, com fábricas têxteis e de alimentos em São Paulo, atraindo trabalhadores do interior. Os primeiros carros, como o Ford T, chegavam às ruas, mas eram um luxo raro, reservado para a elite endinheirada. Imigrantes, especialmente japoneses, fortaleciam a agricultura, plantando café e começando a cultivar hortaliças. Mulheres entravam no mercado como datilógrafas, usando máquinas de escrever em escritórios modernos para a época. Trens a vapor cruzavam o país, conectando fazendas a portos e levando passageiros em viagens longas e lentas. Estradas de terra começavam a ser abertas, permitindo que o interior se conectasse às cidades em expansão. Propagandas de carros e produtos de luxo enchiam os jornais, vendendo sonhos de modernidade para a classe alta. São Paulo, com suas fábricas e imigrantes, se tornava a metrópole industrial do Brasil, um polo de progresso. O racismo estrutural limitava negros e indígenas, que enfrentavam barreiras em empregos, educação e na sociedade. A educação era escassa, e muitas crianças abandonavam a escola para trabalhar, ajudando suas famílias a sobreviver. Mulheres não tinham direito ao voto, mas começavam a se organizar, sonhando com igualdade, conquistada só em 1932. Greves operárias, como as de 1917 a 1920, mostravam a força dos trabalhadores, que lutavam por salários justos. A Semana de Arte Moderna deixou um legado, inspirando artistas a criar uma identidade brasileira única e moderna. O Brasil de 1925 era um país de sonhos, desafios e desigualdades, mas cheio de energia para construir seu futuro. De 1925 a 2025, o Brasil cresceu, transformando ruas de terra em metrópoles e enfrentando seus desafios históricos. Hoje, somos herdeiros desse passado vibrante. Como você imagina o Brasil daqui a 100 anos, em 2125? Deixe seu palpite nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias do nosso Brasil.